Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E hoje nós vamos analisar o segundo trailer do Adão Negro. Nós tivemos vários easter eggs envolvendo Darkseid, Sociedade da Justiça e algumas HQs desconhecidas também do Shazam. Então, sem perder mais tempo, vamos lá! E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando o seu bate-like e também um bate-comentário aqui nesse vídeo, que sempre ajuda aqui os nossos vídeos no canal. Te agradece todo mundo que sempre faz isso. Mas enfim, bora então começar a análise desse novo trailer. O trailer inicia com esse Adão Negro voando. Parece ser uma cena seguinte depois que ele é despertado nos dias atuais. Em seguida, aparece a personagem Adriana Thomas, correndo junto com o que parece ser o seu irmão ou filho. A Adriana, nos quadrinhos, vira esposa do Adão Negro nos dias atuais. Inclusive, ela ganha poderes virando a heroína Isis. E se a gente estiver certo e esse garotinho aí for o irmão dela, nos quadrinhos o irmão da Isis também vira um super-herói, o Osiris. Esses três juntos meio que viram uma família Adão Negro nos quadrinhos, que é pra ser tipo respectivo à família Shazam. Então, quando eles estão preparando esses personagens mais pra frente pro Adão Negro ter a sua própria equipe. Depois temos o Adão Negro falando que seus poderes não são uma dádiva, e ele tá disparando seus raios contra o inimigo, que deve ser aquela grande batalha em Kahndaq que nós vimos no trailer anterior. E é possível que ele esteja enfrentando aí então a Sociedade da Justiça ou a Intergang. E daqui a pouco eu falo mais aí sobre essa tal da Intergang. Na cena seguinte, nós temos um flashback mostrando o filho do Adão Negro sendo morto. E depois parece aqui o Teth Adam também é morto e jogado desse precipício. E aqui dá pra ver que é claramente o corpo do The Rock aqui. E lá no primeiro trailer do Adão Negro, tem uma narração dele dizendo que o seu filho se sacrificou por ele. Aqui meio que deu para entender um contexto maior dessa situação. Só tem o mistério de como é que o Adão Negro sobrevive a essa execução aí, que parece que ele cai de uma grande queda ali. Toda essa história do Adão Negro sendo um escravo em Kahndaq veio da origem dele nos Novos 52. Eles só adaptaram aqui esse lance do filho morrendo e fazendo ficar mais trágico, que isso não tem nos quadrinhos. Na HQ é algo muito mais, digamos, anti-heróico, porque é o sobrinho então do Adão Negro que é escolhido pelo Mago Shazam para ter os poderes. Só que depois é o Teth Adam que acaba roubando os poderes desse sobrinho. Então no filme eles meio que adaptaram tudo isso para mostrar pai e filho e para não mostrar o Adão Negro sendo tão vilão assim como é nos quadrinhos. Outra coisa é que o Adão Negro fala que isso é uma maldição. Então quando vê o fato dele ganhar o poder dele, tá ligado à morte do filho. Fica a dúvida também de como é que ele vai ganhar esses poderes, já que o Mago Shazam que a gente vê lá no filme do Shazam, ele não tá escalado pra aparecer nesse filme. Ou sei lá, ele realmente tá nesse filme, mas ainda não revelaram. Mas algo me diz que essa origem dele vai ser bem diferente dos quadrinhos. Eles pegaram poucos elementos ali e estão adaptando pra essa história original do filme. Aqui tem um plano maneiro do Adão Negro cercado pelos seus raios. O cenário aqui parece ser algo antigo, então deve ser naquela tumba que ele desperta nos dias atuais. Até que a cena seguinte parece ser a explosão desse mesmo templo. Lembram que lá naquele primeiro teaser tem aquela galera com armas chegando na tumba dele, né? E eles até tentam disparar contra o Adão Negro. Então é desse templo ali que apareceu no primeiro trailer que eu tô falando, quando o The Rock tá com aquela capinha maneira dele e tudo mais. Depois temos aquela cena em que o Adão Negro destrói, né, aquele jato, e nisso aparece o Senhor Destino retirando o elmo e toda a transformação dele aqui. Tá demais. E a gente pode ver, né, só por essa cena dele se destransformando, que o Kent Nelson, que é o usuário aí confirmado que vai ser do elmo ali do Nabu, ele então consegue tirar esse elmo mágico super de boas nessa história. Em algumas passagens nos quadrinhos, o Nabu, que é essa entidade que vive no elmo e dá acesso a esses poderes mágicos. Outra coisa interessante é que o Kent Nelson é um arqueólogo, então ele vai ter todo esse lado de conhecimento sobre a história de Kahndaq e quem sabe sobre a figura do Adão Negro. E no filme aqui também parece que o Nabu ele tem interesse em trabalhar junto com o Adão Negro, talvez ele goste das ideias ali do vilão. Nas HQs, eles já trabalharam juntos para um faraó, então é possível que eles façam algum tipo de ligação entre os dois para justificar essa tentativa de amizade por parte do Nabu. E bem, continuando o trailer, nós vemos o Adão Negro nessa espécie de câmera tecnológica que vai trazer ele de volta nos dias atuais. E eu digo que só parece, porque é aí que fica algo meio confuso. Porque aí nós temos meio que duas cenas ou momentos em que o Adão Negro meio que ressuscita nos dias atuais. Aquela no templo com ele super poderoso e essa dele numa espécie de coma e sendo colocado nessa câmara. Na minha modesta opinião, pra mim ele é trazido de volta agora pros dias atuais naquela cena lá do templo onde ele tá mega poderoso com a capinha. E depois, por algum motivo, lá na metade do filme, sei lá, no final do filme, ele volta a ficar naquela forma dele humana sem poder.
poderes. Continuando, tem uma cena dele abraçando a sua família, que é sua esposa e seu filho. Talvez momentos antes dele ser morto, ou isso é um flashback. Logo depois tem essa cena do Senhor Destino super épica e o jato do Gavião Negro. Aliás, pode ser só uma percepção minha, mas parece que uma parte ali do elmo do Senhor Destino, ela parece estar meio danificada. E eu acho que é uma dica, ou isso tem a ver com o fato do Senhor Destino ele já tá trabalhando como herói há bastante tempo na Terra. Logo depois temos uma cena linda da Ciclone manipulando o ar e jogando essas vigas e destroços da cidade ao redor do Adão Negro. E o interessante aqui é que a gente vê que ela não acerta o Adão Negro de propósito. Essa parece ser então uma grande batalha da Sociedade da Justiça contra o Adão Negro em uma cidade de Kahndaq. E nós vamos ver mais pra frente aí outros membros também da sociedade lutando contra o anti-herói. Continuando essa brigaria, tem outra cena linda, agora do Senhor Destino se projetando com várias cópias dele e tentando parar o Adão Negro, enquanto ele usa o seu raio aqui novamente. Detalhe aqui que tem alguns do Senhor Destino que possuem a orelha pra fora. E aí o que isso quer dizer? Talvez aí uma forma de diferenciar as cópias do Senhor Destino do verdadeiro, sabe? Tipo, as cópias estão ali com a orelha pra fora. Além disso, fica novamente evidente que a sociedade tá tentando apenas impedir o Adão Negro de destruir as coisas. Na outra cena tem aqui o jato do Gavião Negro, que é o transporte da Sociedade da Justiça, caindo nessa cidade, onde estamos vendo que essa briga da equipe com o Adão Negro. E também uma outra galera. O jato tem nas HQs e inclusive o visual é muito parecido. E toda essa cena aí que tá tendo nessa cidade de Kahndaq, eu acho que é a primeira grande cena de ação do filme. E o primeiro contato da sociedade com o Adão Negro, que já despertou então nos dias atuais e aí tá tendo essa luta com esses heróis. Contudo, eu acho que essa luta vai ser interrompida pela Intergang, que aí é um terceiro que tá envolvido nessa luta aí de Kahndaq. E aí parece que o Adão Negro vai tentar detê-los. Olha aí agora o jato do Gavião Negro, mas agora nessa paisagem gelada. Fica a dúvida para onde que a equipe está indo e quem está nesse jato nesse momento. E assim, na minha opinião, isso está me cheirando a base secreta lá dos vilões. Eu acredito que a sociedade vai estar indo até esse local aí com a paisagem gelada para resgatar o Adão Negro, que vai estar naquela forma humana. Porque daqui a pouco a gente já vai falar de quem que a gente acha que é os grandes antagonistas aí da Sociedade da Justiça e do Adão Negro nesse filme. E o curioso é que realmente, assim, grandes cenas de ação a gente só viu daquela cena lá na cidade de Kahndaq. Agora, se tem outra grande cena, por exemplo, aqui, né, nesse deserto gelado, eles não revelaram nada ainda. Então, muitas coisas aí da trama do filme ainda estão escondidas. Essa cena aqui é quando o The Rock tá tentando fugir daquela tumba dele. Mas dá pra ver nas paredes que há murais, quem sabe com a história de Kahndaq. E o Adão Negro vê algo nessa parede que ele não gosta. Provavelmente deve ser algo referente àquele grande conquistador ou ditador lá que reinava na época antiga lá em que o Adão Negro era um escravo. Então ele vai ver isso, vai lembrar lá da família dele, desse tirano. E aí é por isso que ele joga aquele raio na parede e destrói tudo. A cena seguinte eu acho que vem logo depois na ordem cronológica do filme. Ele sai desse templo escondido e fora dele ele encontra esses helicópteros de mercenários, daquela mesma galera que tentou atirar nele dentro do templo. E dá pra ter certeza disso que é só ver pela capinha que ele tá usando ali. Porque quando ele chega lá naquela cena da cidade, né, da batalha de Kahndaq, ele já não tá sem capa. Então é nessa parte aqui com os helicópteros, com esses mercenários, que ele vai ter essa capa dele toda destruída. E esses mercenários, então, que parecem aqueles mercenários genéricos de filme de ação, eu acho que ele tem ligação com um grande vilão desse filme, que é o Sabbac, que é basicamente um tinhoso. A ligação com os mercenários é que no IMDb tem alguns capangas listados como russos. E quem mais que é russo? O personagem Ismael Gregor. Nós sabemos que a Intergang vai trabalhar então para esse vilão, o Sabbac, e eles vão ser meio que também os mercenários deles. E essa Intergang ela utiliza equipamentos tecnológicos de Nova Gênese e também de Apocalipse, e geralmente eles estão associados a tecnologias então do Darkseid. Porém, a gente não tem uma dica de talvez Apocalipse ou Darkseid possam ser mencionados ou aparecendo nesse filme. Mas eu acho que pode ficar no campo talvez só de referências desse pessoal da Intergang falando algo de como é que eles conseguiram essas armas e acabarem mencionando talvez o Darkseid. E bem, em relação ao Sabbac, nos quadrinhos, ele é um imigrante russo que se torna um chefão da máfia em Nova York e que adquire os poderes de Sabbac após assassinar o seu hospedeiro original. Tem inclusive bonecos já do filme que revelam o visual do vilão. O ator nós já sabemos também quem é que vai ser, e a grande dúvida é como é que eles vão adaptar esse arco que tem um pouco dos quadrinhos do vilão para esse filme. O que é realmente estranho é como eles não mostraram quase nada aí em relação a esse vilão. Eu acho que eles estão realmente escondendo o jogo para fazer uma surpresa no filme. Em termos de poder, ele funciona basicamente com a palavra mágica do Shazam ou do Adão Negro.
e assim ganha poderes. Mas no caso do Sabbac, são de deuses demoníacos. E é tipo realmente o Shazam, né? Que cada letra ali do Shazam, da palavra Shazam, tem um nome de um deus. E aí no caso do Sabbac vão ser de deuses demoníacos. Só não sei o quanto que eles vão deixar como no material original, porque é aquela coisa, classificação indicativa, não ter menções a, sei lá, outros deuses muito, né, pesados. Enfim, eles podem acabar adaptando também essa maneira de como é que o Sabbac vem o seu poder. Tem depois duas cenas legais do Kent tocando no Elmo do Destino, e pela reação dele, talvez o Nabu mostre algo para ele com seus poderes. E as próximas cenas, o que parece ser a outra parte dos vilões do filme, que é o Adão Negro lutando contra membros da Intergang e suas armas tecnológicas. E a gente tem certeza aqui que é Intergang por causa dessas armas e também dos veículos mega tecnológicos que eles estão usando. Existe também a possibilidade da Intergang estar trabalhando não para o Sabbac, mas sim para aquela agência da Amanda Waller. Porque daí teria todo o interesse da Amanda Waller no Adão Negro e no país de Kahndaq, e por isso ela agiria por baixo dos panos com mercenários. De qualquer jeito, tem esse rumor aí da cena pós-crédito onde vai aparecer a Amanda Waller falando com o Superman pra ficar de olho no Adão Negro. Em seguida, nós temos esse cenário que talvez possa ser aquela cidade de Kahndaq, mas pela aparência pode ser outro lugar. Inclusive, quem aparece aqui é o Senhor Destino junto com a Adriana. E aí essa cena tá meio enigmática porque ali o Kent, ele tá sem o elmo ali do Nabu. E eu chuto aqui também que essa Adriana talvez tenha uma relação ancestral lá com a primeira esposa do Adão Negro. Tipo, talvez o Adão Negro esteja fora de controle nessa cena e o Seu Destino usa ela pra acalmar o herói. Só não sei se vai ser exatamente assim, mas vai lembrar mais ou menos o que aconteceu lá nos filmes da Liga da Justiça, do pessoal trazendo a Lois Lane para acalmar o Superman. Tipo esse estilo aí. Nessa outra cena com o Esmaga Átomo, dá pra ver que essa cidade onde rola essa grande luta é a capital de Kahndaq, Shiruta. Nos quadrinhos, esse nome vem da primeira esposa lá do passado do Adão Negro. E a outra coisa curiosa é que esse relâmpago atrás me parece ser de transformação lá do Adão Negro. Aí assim, né, ou ele usou esse raio aí como arma, né, ou o Adão Negro acabou de voltar para sua forma humana aqui. O engraçado mesmo é o Esmaga Átomo fugindo aí dessa explosão, fugindo ou ele acabou se surpreendendo por ela. Então a gente chega nas últimas cenas, que é um dos confrontos mais aguardados do filme. O Adão Negro contra o Gavião Negro. E assim, diferente dos outros integrantes, o Gavião aqui estava indo com sede ao pote e chegando para bater mesmo com a sua massa de guerra. E esse atrito entre o Gavião e o Adão Negro é algo que rola direto nos quadrinhos. Em grandes sagas do Adão Negro, como o Reinado Sombrio, Terceira Guerra Mundial, o Carter Hall parte para trocação com o Adão Negro. E até numa delas, o Adão arranca uma das asas do Carter. Pô, seria maneiro se isso acontecesse. E o trailer termina com o Adão Negro soltando o seu raio no Gavião. Então, por enquanto, ele não perdeu nenhuma asa. Mas, por enquanto, né? E bem, essa foi a nossa análise aí mais extensa desse último trailer que teve do Adão Negro da Comic Con. E assim, eu acho que ainda falta bastante pedaços aí dessa trama do filme. Eu acho que tem muito a revelar da questão da Amanda Waller, também dos vilões, principalmente o Sabbac. E pra mim isso até pode soar um pouco preocupante, mas eu espero que eles estejam guardando esse Sabbac porque tá muito bom ou querem botar como surpresa. E bem, isso foi o que a gente conseguiu analisar. Agora deixa aqui nos comentários o que vocês perceberam a mais aí desse trailer, o que vocês acharam dele. E galera, não se esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.